E forte. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Bom estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus. Quero ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 20. Glória a Deus. A partir do versículo 32, Atos 20, 32. Amém? O apóstolo Paulo diz assim: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Amém? Glória a Deus. Paulo está se despedindo da única igreja da qual ele foi pastor. Por 3 anos, o apóstolo Paulo esteve na cidade de Éfeso e por alguns meses ele reuniu-se com os judeus na sinagoga, mas quando eles todos já tinham ouvido e Paulo já sentia a sua consciência tranquila com relação ao povo judeu, então agora ele, pela primeira vez, estabelece um lugar, né? Talvez, eu não sei dizer porque nós não temos bases da história completa para dizer, mas pela primeira vez, um apóstolo, um pastor escolhe um prédio, uma escola chamada Escola de Tirano, em Éfeso, e ali estabelece uma igreja por onde ele se reúne com o povo, ensinando, pregando a palavra todos os dias por 3 anos, e depois ele vai seguir a sua viagem missionária, pregando em outros lugares. Daqui ele vai voltar para Jerusalém, em seguida ele é preso até que ele é levado para Roma, onde ele também ali vai servir a Deus pregando o evangelho, mesmo nos momentos em que estava preso. E ele, reunindo aqueles irmãos, ele começa a lembrar com eles a maneira como ele os ensinou e como eles deveriam seguir o exemplo. O apóstolo Paulo, ele realizou algo que para ele era importante, no sentido de que ele era muito criticado, mesmo sendo um grande homem de Deus. Vocês imaginam isso, né? Imagina os pequenos. Ele era muito criticado pela maneira como ele pregava o evangelho, e principalmente porque ele não fazia distinção de pessoas. Ele pregava o evangelho para todos. Glória a Deus por isso. E, sofrendo críticas dos judeus, eles buscavam sempre encontrar muitos motivos para criticá-lo. Por isso ele precisava tomar muitas atitudes, né, muitas vezes severas consigo mesmo. E uma delas é que ele não recebia nenhum valor das igrejas. E ele vai dizer para eles: olha, irmãos, eu estive com vocês e eu dei o exemplo. Mas o mais importante, irmãos, não é só o exemplo de ele não ter recebido, é o exemplo do que ele disse a respeito do trabalho. Ele disse: com trabalho árduo. Amém? Sexta-feira é duro falar isso, né? Quantos trabalharam bastante essa semana? Deixa eu ver. Glória a Deus. Tem gente que ainda aguenta, então, mas amanhã, depois, né? Levantaram a mão, tão tranquilos, então. Mas quando a gente percebe que o propósito de Deus para nós é nos abençoar através daquilo que nós realizamos como tarefa, como trabalho profissional, nós podemos perceber uma coisa, irmãos. Sabe, muitas vezes as pessoas estão preocupadas, desesperadas,
estão aí pressionadas por notícias, por condições, ou porque foi ao supermercado e esse mês não deu para comprar isso, não deu para comprar aquilo. E você fica pensando, como eu vou fazer? Eu quero que você entenda sempre isso. Você não precisa ficar preocupado, você precisa colocar o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio nas mãos do Senhor e falar para Ele, Senhor, me dê força, me dê sabedoria, me capacite para trabalhar todos os dias e produzir coisas boas. Quando Paulo fala trabalho árduo, não é trabalho sofrido, é trabalho com esforço para fazer o melhor, para fazer aquilo que pode ser elogiado por alguém. Amém? Quantos foram elogiados na empresa essa semana aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. 1, 2, 3. Tá pouco, viu? Vou perguntar isso a semana que vem de novo. E eu quero, irmãos, de coração, que você levante a sua mão e você diga, pastor, eu agi diferente essa semana e fui elogiado. Porque eu quero dizer para você, quanto melhor você fizer o seu trabalho e fazê-lo para Deus, você vai ser recompensado por Ele em tudo. Amém? E Paulo então se despede deles dizendo, ajudem os necessitados e quando vocês derem alguma coisa, façam com alegria, porque é para o Senhor. Amém? Amém? Então eu quero convidar você a separar sua oferta, seu dízimo também agora. Os diáconos estão aqui ao lado, tem o envelope. Pastor, precisa pôr envelope? É bom, irmãos. Mas se você não quiser, não tem problema não. Não é regra, não é obrigação. Não deixe de dar sua oferta por causa disso, não. Mas quando você coloca o seu envelope, ele produz duas coisas boas para nós. Em primeiro lugar, quando você escreve nesse envelope com a sua letra, ele, de acordo com a nossa lei, serve como um recibo para que nós possamos, em qualquer necessidade, nunca houve, e eu nunca ouvi falar também, porque as igrejas no Brasil gozam de bastante liberdade, mas em qualquer necessidade nós teremos a procedência de todos os valores que nós usamos para pagar nossos aluguéis, nossas contas, para produzir material, as coisas que nós temos feito para que o reino de Deus possa crescer aqui neste lugar. Amém? E outro motivo é, nós vamos orar por você, nós vamos dizer, Senhor, abençoe essa pessoa, abençoe a família dela, abençoe o seu trabalho, prospere em tudo, nós estaremos orando por você em nome de Jesus, amém? Então, separe a sua oferta agora, vamos juntos consagrar ao Senhor, quero que você ore assim comigo, fechando seus olhos e dizendo assim, muito obrigado Jesus, mais força irmãos, muito obrigado Jesus, por mais uma semana de trabalho, de oportunidades que o Senhor me proporcionou. Me abençoe, Senhor. Me dê descanso, me dê sabedoria, me dê inteligência, para que nos próximos dias eu possa produzir mais ainda. Que eu, no meu trabalho e em tudo que eu fizer, o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Isso eu te peço, em nome de Jesus. E confio na Tua provisão, porque o Senhor prometeu e é fiel para comigo. Em nome de Jesus. Amém. Nós consagramos a Ti, Senhor, nossos dízimos e ofertas agora e abençoamos. Como Teu servo, eu abençoo Teus filhos, Senhor, que eles possam desfrutar de todas as promessas que estão na Sua palavra, porque o Senhor tem cumprido cada dia e nós temos vivido, Senhor, não por aquilo que nós produzimos, mas pela Tua bênção, pela Tua provisão, através da Tua misericórdia, temos sido abençoados e recebido muito mais do que mereceríamos, Senhor, porque o Senhor tem se agradado do Teu povo e eu te agradeço por isso e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Oferte com alegria quando passar por você a salva. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero agradecer todos vocês por todo o esforço na semana passada, quando nós tivemos aí no domingo o culto de batismo, no culto da manhã, muitas pessoas presentes para prestigiar, para honrar aqueles que foram batizados. Quantos se batizaram aí? Faz assim para mim. Glória a Deus. Parabéns para vocês.
Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e que vocês sempre saibam, né, que o quanto são importantes no reino de Deus, que nos fez irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Parabéns também aos que foram homenageados na formatura. Eu queria pedir publicamente, ele falou que não precisava, mas eu preciso fazer isso. Publicamente pedir perdão para o Gabriel, que eu esqueci de falar o nome dele no sábado, no domingo à noite, né? Que o Gabriel, que ele tinha se formado um semestre antes, um ano antes aí das nossas previsões, e acabamos errando aí, falhando com você. Parabéns, Gabriel. Deus abençoe você em nome de Jesus também. Amém? E eu quero lembrar você que neste domingo teremos culto novamente. Não vai ser de batismo, não vai ter formatura, mas cultos para adorarmos a Deus, para juntos glorificarmos o nome do nosso Senhor. 9 horas da manhã no domingo, 6 horas da tarde, 18 horas. Os 2 cultos estarão abertos para que você venha, participe, adore o Senhor. Comece a sua semana como você está quase que terminando ela também, na presença do Senhor, recebendo a bênção. Amém? E desfrutando da presença do poder de Deus sobre a sua vida. Venha participar, domingo, às 9 e às 18 horas. Quero fazer um pedido para você, desde já, né, nos cultos de domingo. Vá se preparando. Nós vamos ter, né, na Santa Ceia de dezembro, a coleta de alimentos, como nós fazemos todos os meses. Mas no mês de dezembro nós fazemos um pedido especial. Nós queremos, juntos com a cesta de alimentos que nós entregamos para essas famílias, nós temos atendido em média 30 famílias por mês. Amém? E nós queremos entregar uma cesta de Natal para eles também, com panetone, né? Até o ano passado nós conseguimos, né? Nós sempre entregamos. A gente fala assim, ou um peru, ou um frango daqueles gigantes lá, que eu não sei onde nasce aqueles negócios lá. O que mais que a gente faz? Né? Tender, às vezes tem, né? Aquilo que Deus providenciar. Vamos ver o que Deus vai preparar esse ano. Mas eu queria pedir para você, nós vamos precisar de 30 peças dessa. Você vai procurar os diáconos, você vai falar o seu nome, vai falar, eu quero contribuir, quero ajudar. Nós vamos preparar aí uma cesta bem bacana, para que essas famílias não se sintam, né, excluídas, né? Porque tudo que move a sociedade, né? Hoje a gente fala muito de inclusão, exclusão, de aceitação, de minoria, disso e aquilo. Mas o mais importante, irmãos, é reconhecer a dignidade das pessoas, né? E muitas pessoas, muitas vezes se sentem muito menores, muito abaixo do nível da sociedade, porque é um momento tão aberto, tão espontâneo. Então, às vezes, uma família se reúne com outra, e um dá bons presentes para os seus filhos, e o outro não pôde nem comprar uma roupa nova, né? Então, a gente pode aprender a dividir. Eu me propus a uma coisa esse ano, falei para minha esposa, ela vai ficar brava de eu falar isso aqui na frente de todo mundo. Mas eu não quero comprar presente de Natal esse ano. Eu vou me esforçar para dividir o máximo que eu puder aquilo que o Senhor colocar na minha mão, para que eu possa ver outras pessoas também passando, né, um tempo bom. Porque esse tempo é para lembrar que o nosso Senhor Jesus veio para nos salvar. Amém? Então, vamos trabalhar bastante. Divide um pouquinho. Não precisa fazer que nem eu, não, né? Talvez minha esposa compre, meus filhos comprem também, eles trabalham, né? Eu não posso exigir, forçar nada de ninguém, mas vamos todos dividir um pouco, pelo menos, daquilo que nós recebemos para abençoar outras vidas, tá? Conto com vocês, em nome de Jesus. Já pode começar a trazer a semana que vem, ou já pode dar o nome, né, nesse domingo, ou já pode ir dando um nome lá para os diáconos. Eles vão anotar umas folhas lá, e depois a gente vai organizar tudo isso para entregar para todos que precisarem aí, em nome de Jesus. Amém? Santa Ceia, então, no dia 5/12, né? Então não é amanhã, depois no outro domingo, Santa Ceia do Senhor. Vai ser uma Santa Ceia especial, como todos os anos a gente faz. Você vai vir, é uma Santa Ceia diferente, né? Todos vão participar da mesma forma, né? Mas nós vamos ter um tempo aí de celebração, todos juntos, para agradecer a Deus, não só pela vinda, pela morte dele, pela sua ressurreição, mas também porque ele nos deu mais um ano aí para nós vivermos e estarmos servindo a ele e aguardando a sua vinda, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer até que ele venha.
Então, Santa Ceia especial, você não pode faltar por nada, não marca nada, ou de manhã ou à tarde, porque vai ser uma Santa Ceia muito especial para todos, em nome de Jesus, amém? Sexta-feira, nosso culto da família, toda sexta-feira nós nos reunimos aqui para ouvir uma palavra de bênção para as nossas vidas, para orar. Ao final do culto, se você precisar de uma oração, nós pastores estaremos aqui à sua disposição para te abençoar. Mas no dia 10, depois da Santa Ceia, nós vamos orar por todos os que estiverem presentes e também será a último propósito do ano de 2021. E nós queremos abençoar você, né? Muitas igrejas fazem campanhas, fazem coisas assim, né? 12 dias. Nós, há algum tempo, começamos a estudar alguns termos da palavra de Deus e enxergar que essas coisas, às vezes, nos iludem com relação àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas nós queremos abençoar vocês. Amém? O povo de Israel, uma vez por ano, se reunia, né, para abençoar, onde o sumo sacerdote declarava a bênção do Senhor sobre todo o povo. Nós vamos fazer isso na Santa Ceia e nós vamos ungir e abençoar você para mais um ano de bênção na cesta de propósito, no culto de propósito do dia 10 de dezembro desse ano, tá bom? Então vamos participar, venha, pode lotar a igreja, não tem problema não, já está liberado, amém? Enquanto isso nós vamos usando máscara, todo mundo vacinou. Vamos adorar a Deus, vamos servir a Deus. Deus vai fazer uma grande obra no nosso meio, amém? E terça-feira, nós estamos quase indo para o final, né? O encerramento do ano letivo do nosso culto de ensino, que é o culto de crescimento espiritual. Nós ainda temos 3 aulas pela frente, né? Ainda temos 3 aulas, dá para você vir, aprender bastante coisa. Nós vamos encerrar o livro de Atos até essas últimas 3 aulas. Você está convidado para participar com a gente. Aí a gente volta em janeiro com outros materiais aí. Vamos fazer um planejamento, apresentar para vocês. E nós queremos que seja um ano de muitas bênçãos para a vida de todos vocês, amém? Amém? Queremos propor ensinos, queremos propor alguns materiais aí para crescimento, bênção da igreja, como você pode receber quando você aprende a palavra de Deus, amém? Temos mais um aviso, amanhã teremos o nosso culto de finalização do ano, culto de homens e mulheres juntos, nós vamos adorar a Deus, vai ser um culto de ação de graças, às 16 horas, 4 horas da tarde, nós estaremos aqui adorando ao Senhor, louvando a Deus por mais um ano de trabalho, encerrando o trabalho também dos grupos, né? E você está convidado, pode vir com a família inteira, né? Porque sempre a gente fala assim, cuida da criança para a mulher vir, cuida das crianças para o marido vir. Não, agora esse culto de amanhã é para toda a família estar aqui presente, nós vamos adorar Deus, a nosso Deus juntos e agradecer por mais um ano de trabalho, às 4 horas da tarde, amém? Amém? Posso contar com vocês? Amém. O que mais? Por enquanto é só, pessoal? Amém. Agradeço a Deus por poder comunicar todos os trabalhos da igreja para vocês. Obrigado pela atenção. Queria convidar vocês para adorar a Deus com mais um cântico. Vamos nos colocar de pé e adorar a Deus juntos. Vamos lá? Aleluia. Somente a tua graça me basta, Senhor. Nos dá força em meio à fraqueza. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto, escondo o rosto. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde,
Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser conhecido, porém, aleluia, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, aleluias, mais e mais, e como um serafim. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Com tua força declare. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh Senhor, somente a tua presença nos basta, Senhor. Somente ver o teu agir sobre nossas vidas não basta. Aleluias. Declare do santo dos santos. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Declare tua presença, Senhor. Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença é o meu prazer, Senhor. Do
Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. Só tua graça. Só tua graça me basta e tua presença. Só tua graça. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, luz, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Podem tomar vossos assentos. Obrigado, grupo de louvor. Bom adorarmos a Deus, estarmos na sua casa. As crianças podem subir. Estão liberadas. Quem não subiu ainda, né? E você que vai ficar comigo, conosco, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo de número 13. Segundo a Reis, capítulo 13, versículo 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. Se você não tiver uma Bíblia, acompanhe aí na tela ou nas telas. A minha versão é a mesma que a das telas da igreja. Está escrito assim: Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu, e fugiram por causa do medo. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, seja bondoso conosco mais uma vez. E com misericórdia, Senhor, fala aos nossos corações. Que de alguma forma, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, o Senhor me ajude a comunicar este Evangelho. Que o Senhor também trabalhe nos corações dos meus irmãos, para que eles possam entender, compreender, sair daqui, Senhor, fortalecido nos ossos. É disso que vamos falar, Senhor. E sejamos estruturados, ó Senhor, e fortalecidos no Senhor, a força do Seu poder, e trazer, ó Pai, ao mundo aí fora, o impacto que alguém cheio do Espírito Santo pode levar. Fale conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, amém, Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez pela Sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Eliseu foi um dos maiores profetas para a nação de Israel.
creio que a maioria de nós sabemos, que Eliseu, por muitos anos, ele foi discípulo de Elias. E Elias foi um profeta que não viu a morte, porquanto Deus o tomou para si e não permitiu que ele passasse pelo processo pelo qual as pessoas que morrem acabam passando. E quando Deus tomou Elias, Deus revela para Elias que vai tomá-lo, mas revela para Eliseu que Elias vai ser tomado. Então ambos sabiam que Deus levaria Elias. E antes que Elias pudesse ir, Eliseu fez um pedido a ele. Eu quero dar continuidade à obra. Eu quero continuar o seu ministério. Eu quero continuar o trabalho. O seu trabalho, Elias, foi um trabalho lindo, maravilhoso, que trouxe impacto para esta nação, e esse trabalho não pode parar. Então eu gostaria de ser o seu sucessor. Eu gostaria de ser o seu filho na fé. E como seu filho, eu gostaria que o Senhor me abençoasse para que eu recebesse uma porção dupla. E essa porção dupla não é que ele tinha 2 poderes, ou o poder 2 vezes maior, mas é que ele ia ter uma intensidade de trabalho maior. E quando eu penso em trabalhar para o Evangelho, eu lembro muito das palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: de maneira alguma eu fui inferior àqueles que eram antes de mim, porque eu muito mais trabalhei. E que Deus, ele também nos chamou para trabalhar, para que este Evangelho continue sendo pregado, para que a obra continue, para que a obra vá adiante, para que a obra vá alcançando ou possa alcançar mais vidas e mais pessoas. Então é muito nobre quando você se apresenta diante de Deus, diz: Senhor, eu quero dar continuidade a este Evangelho, que começou, vamos assim falar, em Cristo Jesus, e que passou pelos apóstolos, depois pelos diáconos, e assim foi. E chegou nos nossos dias. E é a mesma unção, é o mesmo Espírito, é o mesmo poder, é a mesma palavra, é a mesma graça. O Espírito que outrora repousou em nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo é o mesmo que repousa em você e que está na tua vida e que fala na tua boca e que usa você na adoração, na pregação, na ministração e que usa você para curar enfermos, expulsar demônios e, se nós crermos, ressuscitar mortos. Aleluia! A obra não para. Então Eliseu deseja algo bonito no coração. Enquanto nós conseguimos ter esse desejo, ele é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente consegue dizer: Senhor, eu posso te servir, eu posso ser útil. Senhor, pode derramar esta unção na minha vida para que eu possa continuar a obra do meu Senhor Jesus. E quando Deus derrama sobre você o Espírito dele, eu posso dizer que você é uma das pessoas mais sortudas da face dessa terra. Se é que eu posso usar a palavra sorte. Alguns usam a palavra eleitos. Mas eu posso dizer para você, com certeza, se você recebeu o Espírito de Deus, ele te chama de filho. E como filho você é herdeiro. E como herdeiro você tem, aleluia, não só o Espírito Santo, mas a palavra revelada no seu coração. Eliseu está fazendo agora a obra do Senhor. Deus está usando ele de uma forma bonita e maravilhosa. E todo ministério tem começo, meio e fim. E agora, o capítulo 13 para nós, segundo a Reis, Eliseu está encaminhando para o final. O relato bíblico diz que Eliseu está muito doente. Os versículos anteriores vão dizer que Eliseu está doente. E mesmo doente, ele ainda é um instrumento nas mãos de Deus. E se você quiser ler na tua casa, você vai ver que o rei Jeoás foi até Eliseu. E Eliseu foi um instrumento nas mãos de Deus para falar com ele. Então, mesmo no final do seu ministério, no final da sua carreira, Eliseu está sendo usado por Deus. Mas, infelizmente, esse ministério maravilhoso agora tem um fim. Versículo 20 diz que Eliseu morreu e foi sepultado.
ele foi sepultado, mas o relato seguinte é um dos mais interessantes das Escrituras. Porque um homem morreu. Esse homem não tem nome aqui. É um homem, um anônimo. Ele morre e ele está para ser sepultado. Então um grupo de pessoas vão levá-lo para ser sepultado no cemitério onde Eliseu está sepultado. E o relato bíblico diz que todos os anos tropas moabitas costumavam atacá-los. E naquele dia não foi diferente. Era primavera, o momento em que as tropas moabitas se aproveitavam para atacar, e eles vão atacá-los. E eles estão num grupo inferior aos moabitas, e estão desarmados porque eles estão indo para um cemitério. E quando eles veem os moabitas vindo com tudo para atacá-los, eles ficam desesperados e eles não têm tempo para se livrar do morto. Então eles procuram um lugar onde possam jogar o morto. E, coincidência ou não, ou intervenção divina, eles pegam o morto e jogam no túmulo onde estavam os ossos de Eliseu. E quando o morto toca nos ossos de Eliseu, imediatamente ele ressuscitou. E é difícil explicar isso teologicamente. É difícil explicar isso e entender por que os ossos de Eliseu, de alguma forma, ainda manifestavam a vida com abundância. Por que os ossos de Eliseu ainda estavam tão apoderados do poder do Espírito de Deus? Que comunhão foi essa que ele teve em vida com Deus e com o Espírito Santo, que mesmo depois que ele morre, ainda está impregnado com esta unção? E talvez daí surja a explicação do porquê que quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar, os mortos vão ressuscitar. Com que poder eles vão ressuscitar? Vão ressuscitar com esse poder que está impregnado nos ossos daqueles que receberam o Espírito de Deus em vida. Bem provável. É por isso que esta passagem foi revelada a nós. Porque Deus quer que saibamos que mesmo depois da morte, ainda os nossos ossos permanecem impregnados com um poder que ressuscitou em primeiro lugar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois vai ressuscitar os que morreram em Cristo, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntos para encontrarmos com o Senhor nos ares. A ordem é esta. Paulo trabalha isso em Tessalonicenses e Paulo trabalha isso em Coríntios. A ordem é sempre a mesma. Primeiro os que morreram em Cristo ressuscitam, e os que ficarem vivos serão transformados de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis, e junto nós vamos encontrar com o nosso Senhor nos ares. Essa é uma outra pregação. Mas quando nós olhamos aqui os ossos de Eliseu, eu posso me lembrar de uma outra passagem bíblica. Abra em Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37 também vai falar de ossos. E nós vamos comparar os ossos de Eliseu com os ossos da nação de Israel. 37:1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver. Eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Versículo 11. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos
são toda a nação. E a nação de Israel não estava morta. O profeta foi levado até um vale cheio de ossos. Ele foi levado pelo Espírito, e foi levado em espírito, para enxergar uma realidade espiritual. E ele vai enxergar a realidade espiritual da nação de Israel, que está vivendo um cativeiro. A nação de Israel fora destruída pelos babilônicos, há um cativeiro ali vigente, eles estão vivendo um tempo muito difícil, e eles mesmos estão dizendo, os nossos ossos se secaram, somos como ossos secos. E Deus então chama o profeta e vai revelar para o profeta essa condição espiritual de Israel, que é exatamente oposta da condição espiritual de Eliseu. Eliseu já não está entre nós, mas os seus ossos estão cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus, e ainda está gerando vida para aqueles que estão ou estavam aqui naquele momento, como aquele homem que tornou a viver. Israel está vivo, eles estavam vivos nesse momento em que Deus revela para Ezequiel. E mesmo vivo, eles são como ossos secos. E se eles são como ossos secos, eles não conseguem gerar vida. Eles não conseguem ressuscitar ninguém. Eles não podem curar ninguém, nem libertar ninguém, nem mudar a vida de ninguém. Porque eles estão como ossos secos. E toda pessoa que está como osso seco, ela não pode impactar a vida de mais ninguém positivamente. Ela não consegue gerar vida. Jesus, ele disse, eu vim para que tenhais vida e vida. E nós, como seus filhos, servos, discípulos, fomos chamados para gerar vida nas pessoas. Nós somos chamados para impactar e trazer vida para as pessoas. Talvez alguém possa entrar pela porta dentro, meu irmão, vivendo um tempo muito difícil, muito complicado, de dor, de morte, de sofrimento e angústia. Mas quando chegar perto de você, quando ficar do teu lado, quando encostar em você, aquilo que está em você vai transmitir para o seu irmão que está precisando, e ele vai ser tocado pelo poder de Deus, de tal forma, de tal maneira, que vai gerar vida nele. É por isso que os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas e muitas vezes perguntavam, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E alguns diziam, mas nós nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então eles colocavam as mãos e diziam, receba o Espírito Santo, receba a vida de Deus, receba a vida para os seus ossos, para a sua estrutura emocional, psicológica, espiritual, porque Deus quer levantar você, Ele quer usar a tua vida para impactar esta nação. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo até o tutano, aleluia! Oh glória! Obrigado, Deus. Veja, Eliseu está morto, mas ainda consegue impactar vidas. Israel está vivo, mas não consegue mudar a sua realidade, muito menos da vida das pessoas que estão ao seu redor. Como é que você está vivendo? Como é que estão os seus ossos? Como vai a sua estrutura? Os nossos ossos são fundamentais para vivermos. Graças aos nossos ossos podemos nos movimentar, ficar de pé. Graças aos nossos ossos, os nossos órgãos estão protegidos. Graças aos nossos ossos, nós temos reserva de minerais. Graças aos nossos ossos, nossas células sanguíneas são produzidas. Os ossos têm uma série de funções no corpo. Você adulto provavelmente tem 206 ossos no seu corpo. Os ossos representam uma estrutura importante para viver. E é por isso que a presença de Deus vai até os seus ossos.
Porque o Espírito de Deus quer que você esteja de pé. Ele quer que você esteja bem. Ele quer que você esteja firme. Porque nesse momento tem alguém próximo a você que precisa de ajuda, que precisa de um toque, que precisa do poder de Deus, que precisa de Deus na sua vida. E Deus quer usar você. Tem alguém morrendo e Deus quer usar você. Tem alguém morto espiritual e Deus quer usar você. Tem alguém caído e Deus quer usar você. Tem alguém doente e Deus quer usar você. Tem alguém precisando e Deus quer usar você. Ele quer tomar a tua vida. Ele quer estruturar você. Ele quer que você permaneça firme e forte, de pé na presença de Deus, para poder ser um instrumento de justiça na terra. Você é um representante de Deus na terra. Você precisa estar bem. Então, se olharmos para Ezequiel capítulo 37, nós temos uma dica de como podemos estar bem na nossa estrutura espiritual. Primeiro, quando olhamos o versículo 1, o profeta diz que o Senhor foi conduzindo ele pelo Espírito. Ele levou ele de um lado para o outro e ele pôde ver. Versículo 2, ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver. E uma das coisas que a gente precisa começar a enxergar é enxergar pelo Espírito de Deus e não pela nossa carne. Segunda-feira eu fui no monte com as irmãs e os irmãos. Obrigado pelo convite. E uma das coisas que nós conversamos é que nada do que nós estamos vendo é a realidade. Tudo que você está vendo aqui, quando você olha para o teu irmão, tudo que você está vendo aqui não é a realidade. Porque a estrutura óssea não é aparente. Então é difícil saber o quanto você está bem espiritualmente ou não. Se Deus não me revela nada acerca de você, eu não sei o quanto você está bem ou não está. Mas se trazermos para a nossa vida particular, é importante que o próprio Deus fale no teu coração como você está. Que pelo Espírito de Deus você possa enxergar a sua realidade. Está tudo bem. Você está bem com Deus, com as coisas de Deus, com o corpo de Cristo, como você se encontra agora. E é importante que você diga: Deus, me deixa ver. Porque quem precisa ser tratado é importante que faça uma autoanálise e possa se ver, se enxergar, perceber. Conheça-te a ti mesmo. Se enxergue no espelho. Veja como você está. E é importante que quando você não está bem, você possa falar com Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui sentindo, eu não estou bem, Senhor. Eu preciso de ajuda. Eu quero começar com a tua ajuda, Senhor. O Senhor pode usar pessoas para me abençoar, mas coloca elas no meu caminho. Começa a fazer uma obra, Senhor. Se enxergue. Se veja. Eu vou dar uma dica. Pessoas que não conseguem se enxergar, elas estão sempre apontando o erro dos outros. Pessoas que têm dificuldade em se enxergar, elas apontam o erro do outro. Sempre. Se você está aqui agora e você está com aquela ideia de que estou vendo todos os defeitos da igreja, estou vendo o defeito dos irmãos, tu está com problema de se enxergar. A gente acha que todo mundo tem defeito. Mas se você não se enxerga, você aponta o defeito dos outros. Mas quando você se enxerga, você diz assim: eu não posso apontar o defeito dele porque eu também tenho. Vamos ficar todo mundo calado que é melhor para nós. Ele vê, ele enxerga, porque Deus mostra.
Alguns anos atrás, uma pessoa quis congregar com a gente lá em Jundiaí. E ela congregava há muitos anos numa igreja. E ela me disse, pastor, eu queria congregar aqui com o Senhor. E tem dia que a unção profética é maior do que a unção pastoral. E aí, a pessoa dá um azar danado. Porque bem provavelmente eu vou fazer uma correção. E ela me disse, eu congregava tantos anos em tal igreja. Eu falei, foi bom para você? Maravilhoso. Aceitei Jesus lá, me batizei lá, desenvolvi o meu ministério lá, tudo lindo. Falei, agora então por que você está querendo sair? Porque Deus me mostrou os defeitos, as falhas, os erros. Deus começou a me mostrar. E eu disse, quando Deus começou a te mostrar, você ficou mais feliz ou você ficou mais triste? Ela disse, eu fiquei mais triste. Eu falei, então agora eu estou em dúvida se foi Deus que te mostrou ou se foi o diabo. Porque por que Deus ia te mostrar uma coisa que te deixaria triste? Que te faria sair da igreja? Que te faria abandonar? Ela olhou para mim, é mesmo, né, pastor? Eu falei, é mesmo. Assista o culto, pega as tuas coisas depois e volta para a tua igreja. Peça perdão aos seus pastores e vá trabalhar. Aí ela virou as costas, eu falei, tem mais. Você está insatisfeita porque a sua pastora não deixou você fazer algo na igreja, não é? É isso mesmo. Eu falei, então vai lá, peça perdão para ela. E na hora que você tiver que fazer, Deus vai usar ela para falar com você. Combinado? Ela disse, nunca mais a vi, deve ter voltado para a igreja dela. Na verdade, irmãos, a gente tem que ganhar membros das pessoas que não conhecem Jesus ainda, não é? Por isso que tem muitas igrejas. Ninguém está aqui para pegar membro de ninguém. Amém? Quando é o Espírito Santo que te mostra, é diferente de quando a tua carne que te mostra. Você precisa diferenciar isso. O Espírito Santo sempre mostra para corrigir. A carne ou até o inimigo, ele te mostra para criar contendas, discussões, para derrubar, para desanimar você, para mexer na tua estrutura, para fazer você largar de Cristo. O relato bíblico diz, no versículo 3, que Deus fez para ele uma pergunta. E ele perguntou se os ossos poderão a tornar a viver. O que você acha? Olhando para os seus ossos, como você enxerga os seus ossos hoje? E se é necessário gerar vida dentro deles, seus ossos podem ser uma estrutura poderosa, dar lugar ao Espírito Santo, colocar você de pé espiritualmente, começar a usar você para impactar e transformar vidas. Como você responderia essa pergunta se Deus estivesse perguntando para você de você mesmo? E ele então vai dizer, Senhor, tu sabes. Então Deus vai ensinar ele a fazer uma coisa que é profetizar. Profetizar a quem? Aos seus ossos. Profetiza para você mesmo. Seja o seu profeta. Profetiza. Não está bem? Começa a profetizar que vai ficar tudo bem. Olha para você. Começa a dizer, essa situação vai mudar. Essa situação vai se reverter. Eu não estou bem hoje, mas amanhã eu vou estar. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu faço isso muitas vezes, irmãos. Às vezes eu estou triste, eu falo assim, Senhor, hoje eu não estou muito legal não. Mas amanhã eu vou estar, Senhor. Porque um dia, aleluia, após o outro vem para que uma realidade seja mudada. Vou repetir.
Um dia após o outro serve para que uma realidade seja transformada. Se não está bem hoje, amanhã vai ficar muito bem. Se não está fluindo hoje, amanhã vai fluir. O choro vai acabar, a noite vai acabar, a alegria vem ao amanhecer, virá o sorriso, virá um novo tempo para você. Você precisa deixar a esperança tomar conta do teu coração. Começa a profetizar. No dia que tiver mal, seja seu profeta e começa a dizer: ossos, ouça a palavra do Senhor, fique de pé, seja estruturado, seja firme e constantes, aleluia, seja firmes e constantes. Fale com você, abra a tua boca, não aceite isso. E eu estou falando de profetizar, porque às vezes quando a gente está mal, nós vamos falar conosco mesmo de qualquer maneira, tá? Vamos combinar que aqui ninguém é louco. Esses dias eu estava caminhando e estava com a máscara, eu falei: Jesus, obrigado pela máscara. Porque a gente vai poder conversar aqui, ninguém vai me chamar de louco. Porque quando não tinha máscara, com certeza, porque eu fico abrindo a boca às vezes. Quase sempre. Então, dependendo do que passar, vai me levar. Se eu desaparecer, talvez não seja arrebatamento. Eu esteja em algum manicômio, vocês precisam ir lá certificar e falar: não, é que ele é pastor, tira ele daí, não é louco não. Veja, você vai falar com você mesmo. E quando as coisas não estão legal, você fala coisas que vão atrapalhar os seus ossos. Pense em ossos aqui, irmãos, como uma representação, tá bom? Davi falava com a alma dele. Mas quando você começa a falar coisas que estão ruins, e você começa a liberar isso constantemente, quando você começa a dizer: por que isso, por que aquilo, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu não estou bem, e você começa o tempo inteiro a falar coisas negativas, seus ossos vão enfraquecendo. Sua estrutura vai se corrompendo. Você olha a coluna e a gente não sabe se dentro dela os ferros são de 5/16 ou 3/8, que é 8, 10 milímetros. Se é meia polegada, que é 13 milímetros. Se está enferrujado ou não, se está comprometido ou não, parece que não. Mas podem estar. Então você não pode deixar que os seus ossos fiquem comprometidos. Você não pode alimentá-los inadequadamente. Você não pode se alimentar de maneira inadequada. E aquilo que você vai falando o tempo inteiro vai alimentando de maneira inadequada, e quando você menos imagina, seus ossos se secaram. Então ele está profetizando aquilo que Deus mandou, e Deus mandou profetizar vida e não morte. É por isso que é evangelho, boas notícias. Não, Deus tem boas notícias para você. Ele veio nesta noite para te fortalecer. Há pessoas aqui que precisam ser fortalecidas. Ele está te dizendo: hoje eu vim para te fortalecer. Eu tenho uma palavra para fortalecer você, para fortalecer a tua estrutura. Você parece que está firme, mas lá dentro você sabe que precisa de ajuda. E o Senhor está te dizendo: a ajuda chegou, aleluia. Porque Ele quer que você seja Eliseu nessa noite, não morto fisicamente e nem morto nos seus ossos, mas com vida nos seus ossos. E como você está vivo, então você vai impactar vidas. É simples. Nós vamos pegar os ossos de Eliseu e vamos colocar dentro de Israel que está vivendo. Dá para entender? Não, você não falou sim? Vou desenhar mais. Ele profetizou dizendo, versículo 5: assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos. Veja.
O que você precisa comunicar? O que o soberano está falando. Irmãos, às vezes a gente tem que ser indelicado. Eu sei que tem pessoas que podem não gostar de mim do jeito como às vezes eu me expresso. Mas é importante que a gente seja indelicado algumas vezes. Por quê? Porque eu sei que você é inteligente, eu sei que você tem capacidade, eu sei que você estudou, eu sei que você é brilhante. Falo de coração. Há pessoas no nosso meio muito talentosas, pessoas inteligentes, pessoas capazes. Só que o mundo espiritual não está muito interessado com o que você pensa, com a sua opinião, com o que você acha. Estou sendo muito indelicado? Veja, você precisa entender que o que é importante nesse evangelho é o que Deus pensa e o que o soberano fala. É isso que a gente tem que entender. O que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo, não é o mais importante. Deus nem me chamou para comunicar aquilo que eu acho, que eu sei, que eu aprendi, que eu estudei, que eu vi. Pelo contrário, se eu quiser ser um instrumento nas mãos de Deus, a cada dia eu tenho que falar mais da palavra dele e esquecer o que eu aprendi aí no mundo. O que Deus quer falar, é isso que a gente tem que reproduzir. O que Deus pensa, o que Deus quer fazer, qual é a vontade de Deus para nós. Isso é muito importante para nós, meus irmãos, é por isso que a gente lê, a gente estuda, a gente aprende, a gente deve ouvir a palavra do Senhor, o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós, o que Deus está falando acerca de nós, qual é a opinião de Deus, é isso que importa. Por isso, que em 1 Coríntios capítulo 2, lá nos últimos versículos, vai dizer que nós temos que ter a mente de Cristo. Fale o que Deus está falando. Fale o que Deus está falando. Comece a repetir a palavra de Deus. Decore versículos e comece a reproduzi-los. Você vai impactar a sua vida. Sua estrutura vai ser outra. Por quê? Como é que o inimigo trabalha? Ele faz você pensar como ele. Eu já dei esse exemplo aqui. Davi, quando lutou com Golias, Deus falou ao coração de Davi: você vai arrancar a cabeça dele. E olha que Davi não tinha espada, mas foi o que Deus falou com ele. Então ele falou: vou arrancar a tua cabeça e vou dar as aves de rapina. Eu vou arrancar a tua cabeça com uma pedrada? Nunca. Mas foi o que Deus falou, ele reproduziu. Deus falou que eu vou arrancar a cabeça dele, ele vai preparar uma espada. Mas Golias fez diferente. Golias começou a falar para ele: você não passa de um cão. Eu pedi um soldado, me deram um cachorro para lutar comigo. Você está pensando o que, seu moleque? Eu vou acabar com a tua vida. Aí Davi vai ter que escolher, ou ele vai pensar igual Deus, ou ele vai pensar igual Golias. É assim que acontece no mundo espiritual. Quando você está enfrentando uma luta, um problema, uma dificuldade, ou você vai pensar igual Deus, ou você vai pensar igual o seu inimigo. Às vezes, quando pensamentos que não vêm de Deus estão me acometendo, eu falo assim: Senhor, me ajude a pensar como o Senhor. Me ajude a pensar como o Senhor. Esse problema vai me vencer? Fala para mim, Senhor. Eu posso, eu consigo, vai dar certo, Senhor. O Senhor está comigo. É o Espírito de Deus mesmo na minha vida, Senhor. Qual é a tua palavra para mim? Veja. Ele começa a reproduzir a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai falar com os ossos. E aí, irmãos, versículo 6. Ele começa a dizer: porei tendões, farei aparecer carne sobre vocês,
e os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou. Não dá para saber que o Senhor é o Senhor se não tiver vida. Vou repetir. Ninguém que não tenha vida dentro de si vai saber que o Senhor é o Senhor. Só quem está cheio de vida dentro de si sabe que o Senhor é o Senhor. Por isso Jesus disse: eu vim para te dar vida e vida com abundância. Porque quando você recebe vida de Deus dentro de você, você entende que o Senhor é o Senhor, que Ele é o soberano, que Ele é o todo-poderoso. E não importa o qual difícil pareça ser, Ele mesmo vai usar a tua boca. E você vai começar a profetizar: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o soberano: farei nascer tendões, farei nascer veia, farei brotar pele. O Espírito vai vir sobre ti e então vivereis. Aleluia! E aí ele começa a falar conforme Deus mandou. E os ossos secos vai recebendo vida. E aí nós aprendemos que os ossos precisam de ajuda. Que ajuda, pastor? Pele, carne, tendões. É um composto. Não é só os ossos. A estrutura não é só uma coisa. A estrutura não é só uma igreja. A estrutura é a igreja. É a palavra. É o Espírito Santo. É a obediência aos princípios. A estrutura é você estar no lugar que Deus quer que você esteja. É impressionante uma pessoa guiada por Deus, não é? É impressionante. Porque Eliseu, mesmo depois de morto, foi enterrado onde Deus queria. Mesmo depois de morto, foi colocado onde Deus queria. Porque Deus queria ressuscitar aquela pessoa que veio, talvez, muito tempo depois, tocar nos ossos dele e tornar a viver. Não há coincidência. É Deus agindo sempre. Para a gente encerrar. Versículo 10. Versículo 8. Olhei, e os ossos foram cobertos. Os ossos foram revestidos. Os ossos precisavam ser revestidos. Eles foram revestidos. Mas ainda não havia o Espírito neles. O Espírito nos ossos. Não havia Espírito neles. Veja que ele está tratando o mesmo assunto, ossos, o tempo inteiro. Versículo 9. A seguir ele me disse: profetize também ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos, para que vivam. Ele profetizou conforme Deus falou. E de repente o Espírito entrou neles, e eles tornaram a viver. Mais adiante ele começa a explicar. 11. Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles estão dizendo: nossos ossos e a nossa esperança. Falta de esperança é ossos se secando. A esperança não pode morrer no seu coração. Paulo vai dizer isso. A esperança não morre no nosso coração por causa do Espírito que nos foi dado. A única coisa que não pode morrer em você é a esperança.
É a esperança em Deus, é a confiança em Deus, é saber que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, que Deus vai mudar essa situação, que Ele vai reverter, que o socorro vem. Você não pode deixar isso morrer dentro de você. Todo ser humano precisa viver com esperança. Começa a pandemia, se não tiver esperança de que a pandemia vai passar, as pessoas ficam depressivas, as pessoas ficam angustiadas, as pessoas ficam com crise de ansiedade. E é isso que aconteceu com milhares de pessoas, porque elas não conseguiam enxergar que a pandemia vai passar. Como é que o senhor sabe? Porque está escrito que tudo vai passar, a não ser a palavra de Deus. Tudo vai passar. Nada vai permanecer. Então eu sei que mesmo no momento difícil vai passar. Mesmo numa crise vai passar. Mesmo numa adversidade aquilo vai passar. Tudo passa. Menos a palavra do Senhor. Tudo passa. Menos os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor também vão permanecer para sempre. Com uma palavra dele. A palavra dele e você agora é uma coisa só. Aleluia. Então ele está dizendo, Israel está dizendo, os nossos ossos se secaram e a nossa esperança foi embora. Ou a nossa esperança foi embora e agora os nossos ossos são secos. E versículo 12, por isso profetize e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, povo meu, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e vos fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Ele vai tirar você, não importa de onde você esteja. Se você está num lugar ou numa condição que Deus não quer, Ele vai tirar você daí. A gente é especialista em entrar em encrenca, entrar em problema, entrar em depressão, entrar em tristeza, angústia, entrar em situações complicadas, mas Deus é especialista de nos tirar de lá. Ele veio para nos resgatar. Ele é o nosso resgatador. Ele veio tirar você de onde você estava. E se agora você está numa situação difícil, Ele veio resgatar você novamente. Ele te tira pelo Espírito que colocou dentro de você. Versículo 13. Quando eu abrir, vocês vão sair. Versículo 14. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor é Ele fala e Ele faz. Palavra do Senhor é Ele fala e faz. Ou Ele fala e faz é igual palavra do Senhor. Ele fala, então Ele vai fazer. Quando Ele te dá uma palavra é porque Ele vai fazer. Ele vai executar. Ele vai agir. Como? Ele vai usar os seus servos, os profetas. Ele vai usar os seus filhos. Ele vai usar você, cheio do Espírito Santo, para ajudar o teu irmão que agora está precisando ser impactado com esta unção. E se você está precisando ser impactado com esta unção, Ele sopra sobre você o Espírito dEle, aleluia, através da palavra dEle, a palavra profética, e o Espírito de Deus em você faz você se levantar. Ele tem o poder de tocar aonde ninguém mais pode tocar. Ele alcança aonde ninguém pode alcançar. Por isso está escrito que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E a palavra de Deus é como o Espírito de Deus, penetra todas as coisas, aleluia. O próprio Espírito penetra as profundezas de Deus, está capacitado para penetrar você, tocar na tua alma, tocar na tua junta, tocar nos teus ossos, tocar em toda a tua estrutura. O poder de Deus toca em você
você, para te colocar de pé, firme e forte. Ele é a tua estrutura, Ele é o segredo da tua vitória. Ele fala e Ele faz. Ele está fazendo exatamente agora aquilo que lhe convém e que lhe apraz. E esse momento que você está vivendo de tristeza vai passar. Oh, glória! Porque Deus quer que você gere vida e não morte. Feche os seus olhos, por gentileza. Ezequiel profetizou os ossos secos, e ele profetizou: vento, traga o Espírito. E se você acompanha a leitura, o Espírito está com letra minúscula. Mas no versículo 14, ele está profetizando novamente. E agora o Espírito está com letra maiúscula. Porque ele estava profetizando para os nossos dias. Saiba, porém, isso, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todos vocês. Então, a palavra de Deus diz que nós recebemos o Espírito Santo. Ele está entre nós. Ele está em nós. E nesse exato momento, o Espírito Santo quer ocupar a sua estrutura. Ele quer ser a sua estrutura. Eu penso que Deus sabe que como a nação de Israel, nós éramos como ossos que se secaram, sem esperança, sem força, sem condição nenhuma. Então Ele nos deu o Espírito dEle, para que o Espírito dEle pudesse ser a estrutura que precisamos para gerar vida, primeiro em nós mesmos, depois naqueles que nos rodeiam e nos cercam. Deus te dá o Espírito dEle. Quando você creu, Ele te deu o Espírito dEle. Só que eu tenho observado que às vezes a gente vai crescendo e vai se tornando independente. Vocês sabem esse louvor? Quero ser como criança. E a gente vai confiando mais na nossa força. A gente vai confiando mais na nossa capacidade humana. E vai tendo dificuldade no relacionamento com o Espírito Santo. E quando a gente menos imagina, a gente está fazendo a obra de Deus no automático. Sabe? Se você veio aqui porque você pensou no seu coração, eu tenho que ir, é porque você já está no automático. Você já está indo por ir, porque você pensa, eu tenho que ir, hoje tem culto e eu vou. Mas não é assim que funciona. É o Espírito Santo querendo conduzir você. E Ele vai te levar também na casa do Senhor, mas há lugares que você não imagina. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são como o vento. Não sabe de onde veio nem para onde vai. E aí quando você lê os evangelhos, você vai ver como Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. Como por exemplo quando dizia, e ele tinha que passar por Samaria. E o Espírito Santo leva ele por Samaria. Quando você é conduzido pelo Espírito Santo, então Ele vai conduzindo você e Ele diz, hoje vai ao culto, hoje eu vou usar você. E você não precisa ser o pregador para Deus usar você.
Deus quer usar você aí onde você está. Se você prestar atenção e der lugar ao Espírito Santo nesse momento, Ele vai mostrar para você alguém perto de você, a quem precisa de um toque. Talvez Ele queira usar a sua vida. A gente pensa que usado pelo Espírito Santo é aquele que está tocando, é aquele que está cantando. É mais do que isso, irmão. O Espírito de Deus em você quer tomar a sua vida. Oh, aleluia. E Ele quer entrar nos seus ossos, Ele quer fortalecer você. Ele quer mudar uma maneira de pensar, uma maneira de enxergar. Ele é aquele que te coloca de pé, é aquele que te coloca na posição, é aquele que diz, vamos, eu sou Deus em você. É difícil de explicar, mas Deus está em nós. Ele está aqui. Ele está em mim, irmãos, Ele está se movendo agora. Se você não estiver sentindo, não fique preocupado, não é sentimento. Você precisa crer que Ele está em você. E você precisa deixar Ele tocar onde é preciso e mudar o que é necessário. Então diga para Ele, diga, Pai, eu te agradeço, porque me deu a Tua palavra, que é o Teu Filho, que é o meu Senhor. E me deu o Teu Espírito, e Ele habita em mim. E Ele é a minha força. O Espírito de Deus é a sua força. É Ele em você. É Ele em você. Eu posso pregar a minha melhor mensagem de todos os tempos, mas se o Espírito de Deus não se mover na tua vida, tudo que for dito vai cair por terra. É como uma semente lançada em pedras, ou à beira do caminho, ou entre espinhos. O Espírito de Deus, aleluia, está aí. Oh, aleluia. E aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Fale com Ele agora. Fale para Ele fortalecer você, sua alma, fortalecer seus ossos, sua estrutura. Vamos mudar essa realidade agora, para a nova realidade de Deus na tua vida. Você é filho, você é herdeiro, o poder de Deus está em você. Você não é uma pessoa comum mais. Você já não é como era antes. O Espírito de Deus habita em você, está em você, se move em você. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, louvado seja Deus. Oh, recanda e astergue no bicandarabandaga sob andagaias. Oh, Espírito de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo em mim. Oh, deixa Ele ficar confortável dentro de você. Deixa Ele ficar confortável dentro de você. Oh, glória. E quero ser como criança, te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver Longe do Teu amor. longe do Teu amor, Senhor.
não posso viver longe do teu afago. longe do teu afago, Senhor. Não posso viver Longe do teu abraço. longe do teu abraço, De calamanda e astergue do bicandarabandaias. Senhor. Ore canda e assobe. Abraça-me, Mas bem-vindo, Espírito de Deus. Abraça o meu irmão, a minha irmã. abraça-me, Abraça os teus filhos, os teus servos. Fortalece, toca nos ossos. Abraça-me, Que haja vida nos seus ossos, na sua alma, no seu com espírito. seus braços Que haja vida de amor. em tudo que diz respeito a você. Quero ser como te amar, Pelo que é. voltar à inocência, Voltar à inocência. e acreditar em ti, Acreditar em ti. mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Você que pode, se levanta. Deixa Deus te levantar. Não posso viver Decanaia, longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver. longe do teu abraço, Oh, decanaia, tergina, Senhor. Anaia, Não sobe, posso anaia, viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, Oh, aleluia. com seus braços de amor, de amor, de amor. Abraça-me, Deus quer te usar para impactar vidas. Deus quer te usar para transformar pessoas. Com seus braços de amor. Deus quer te usar para falar no nome dEle. Abraça-me, Deus quer te usar para pregoar as boas novas do reino. Deus quer te usar para fazer com discípulos. seus braços. Deus quer te usar para curar enfermos, para libertar pessoas de espíritos malignos. Deus quer usar você. E você precisa estar de pé. Você precisa estar posicionado. Você precisa estar bem. Haverá dias difíceis, mas eles não podem se prolongar. Você não pode passar muitos dias tristes ou desanimado. Quando vier a tristeza, profetiza. Quando vier a angústia, profetiza. Quando vier o dia mau, profetiza. Quando vier o pensamento ruim, profetiza. E diga: ossos, ouça a palavra do Senhor. Ou diga a tua alma: minha alma, espera em Deus. Landaia, sobe, andarai, andaia, sobe, candaia, andava.
Deus te deu o Espírito dele para que você esteja de pé. Filho do homem, se coloque de pé e falarei contigo. Recando e astergue na biacandarabaia. Minha filha, se coloque de pé. Deixa eu falar contigo. Labanda e astergue no bicandarabaia. Deus continua falando pela palavra, pelo Espírito, pelo seu grande amor com que nos ama, pela sua graça. Ele fala, você é filho, ser fortalecida, ser fortalecido, ser fortalecido, ser fortalecido. Dá um abraço em você mesmo. Isso. Só que quem está te abraçando é o Espírito de Deus. Porque Ele está dentro de você. E você não está mais sozinho. Você não está mais sozinha. Ele é aquele que te abraça. Ele é aquele que te abraça e diz: você é meu. Não te largo. Não te deixo. Não te abandono. Não te traio. Não viro as costas para ti. Eu continuo sendo o seu Deus, seu Senhor, seu amigo, teu ajudador. Oh, o Espírito de Deus é Paracletos. Ele é o mesmo que Jesus Cristo em você. Oh, aleluia. Ele te abraça. Abraça-me. Abraça-me. Com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Mesmo quando lhe faltar palavras, Ele interpreta também o silêncio. Há momentos que eu dobro o meu joelho, mal consigo apoiar num sofá, numa cadeira, e nem palavras eu tenho para dizer. Mas Ele está lá. Às vezes a oração ela é silenciosa. E o Espírito de Deus em você, Ele sabe interpretar uma tristeza.
uma angústia, uma ansiedade. Ele está lá, com você aonde quer que você esteja. Obrigado, Senhor. Deus fiel, nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Obrigado, Pai. Obrigado por nos dar, Jesus, a palavra e o Teu Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos para casa? Deus não é como uma pessoa comum, irmãos. Então, talvez tudo aquilo que a gente saiba sobre pessoas, e o Espírito Santo é uma pessoa, não reflete bem quem seja o Espírito Santo. E eu penso que ele é muito grandioso para que alguém possa te ensinar. Em parte conhecemos, mas em parte nós devemos experimentar. Experimente um relacionamento profundo com Ele. Grandes homens de Deus sempre davam o mesmo conselho. Escuta a voz do Espírito Santo. Escute a voz do Espírito Santo. Deixa Ele ser o teu mestre. Deixa Ele ser o seu guia. Deixa Ele tomar as suas decisões. Deixa Ele fortalecer você. E mesmo quando você tiver sucesso e fazer as coisas e você ver resultados, nunca pense que é você. Porque não é. É o Espírito de Deus em você. Ele está aí. Ele é o seu melhor amigo. Ele entende mais de você do que você mesmo. E quando você estiver no seu relacionamento com Ele, é uma liberdade. Fale com Ele. E deixa Ele ficar bem confortável dentro de você. Sabe quando você está num ambiente confortável e é tão agradável que você não quer sair mais? Deixa Ele ficar confortável dentro de você. Ele vai te ensinar tudo que você precisa saber para o teu ministério. Ele vai te ensinar como tratar as pessoas. Ele vai te ensinar a agir na hora certa e no momento certo. Ele vai fazer você compreender a Bíblia como você nunca compreendeu. Você vai ler uma passagem bíblica e ela vai saltar aos seus olhos. E você vai saber que é Ele. Porque não dá para ter um entendimento profundo das Escrituras na nossa própria capacidade. Fale com Ele. E quando você não conseguir, fale, eu não consigo falar, Senhor. Fale comigo. Quando você orar, depois que você apresentar suas petições a Deus, fique uns minutinhos sem falar nada. Em silêncio. Ele vai falar com você. Ele vai te dar uma ideia. Ele vai te dar uma sabedoria. Ele pode falar com você acerca do seu trabalho. E você vai saber o que fazer no trabalho no dia seguinte. Ele pode te dar uma solução de um problema. Ele pode arrancar num passe de mágica a tristeza. Ele cura de dentro para fora. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, a terra era vazia. Havia trevas sobre a face do abismo.
mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus sempre está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, fazendo o movimento correto para acontecer aquilo que está no coração do Pai. Que o Senhor fortaleça você sempre. E que você possa ser um gerador de vidas. Sempre que a gente vai gerar vida, é necessário ter duas pessoas. Para gerar filhos, você precisa ter alguém. Para gerar vidas espirituais, você também precisa ter alguém. Você precisa do Espírito Santo. Não dá para fazer nada sozinho. Seja cheio do Espírito Santo. Não vos embriaga com vinho, aonde há contendas, mas se encham do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Nós vamos para casa. Tenho aqui um pedido de oração pela Benedita e Janaína. Uma é cirurgia, outra é